Olá, sejam muito bem-vindas ao programa Equilíbrio Feminino. Eu sou a doutora Jaqueline da Mata, sou médica, pós-graduada em psiquiatria, com foco em saúde mental da mulher. E o programa Equilíbrio Feminino é para falar de tudo que envolve o universo feminino, de saúde, bem-estar, autoconhecimento. E hoje com um tema muito bom, muito importante, que é empreendedorismo feminino. Um caminho que tem se mostrado para muitas mulheres, não só uma alternativa de renda, mas também uma forma potente de conquistar autonomia, realizar sonhos e transformar comunidades. Vamos falar sobre o que é empreender sendo mulheres, os desafios e as potências desse percurso, a relação com o dinheiro, a busca por sucesso e, claro, o equilíbrio entre carreira, família e autocuidado. Para essa conversa, eu trouxe a Marciele Del Duque, que ela... Se apresente, Marciele, que eu acho que é até melhor. Prazer enorme, doutora Jaqueline, estar aqui. Obrigada pelo convite. Honrada estou. O meu nome é Marciele Del Duque. Eu estou como presidente da CUFA, Central Única das Favelas em Minas Gerais, e diretora da Expo Favela Minas, que vai acontecer agora, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Isso. Marciele, eu sei que sua trajetória ela é marcada, né, por iniciativas que promovem autonomia, protagonismo feminino, e especialmente em territórios periféricos, né, nas comunidades. Qual foi seu ponto de partida, assim, pessoal? Assim, como que começou isso tudo, Marciele? Nossa, essa jornada empreendedora, ela começou por uma necessidade posta. Uma mulher periférica morando lá no interior de Minas, lá em Mariana, e com o sonho, né, o famoso sonho de vencer na vida. Em resumo de tudo isso, foi a partir de muitos desafios e também de muitas derrotas, digamos assim, tentativas de empreender. Foram no mínimo 8 vezes e 8 vezes quebrei até dar certo. Agora, nessa última vez, que já faz aí mais de 12 anos que eu estou nesta frente, né, do terceiro setor, trabalhando realmente com transformação, assim, transformação de vidas a partir do empoderamento econômico. Ai, gente, história inspiradora, Marciele, parabéns, ó. E assim, quando a gente fala de mulheres empreendendo, a gente sabe que nós temos mais desafios, né? O que você percebe, assim, das mulheres ainda mais periféricas? Quando a gente pensa nas mulheres periféricas, então ainda o desafio é maior para elas, né? Para empreender, e é uma necessidade, né? Às vezes vão empreender mais por necessidade do que, às vezes, como um propósito mesmo, né? Exato, doutora. Eu vejo, assim, como a seguinte... Enfim, qual que é o meu olhar sobre isso? Primeiro que sim, o desafio ele está posto para nós mulheres. Sempre aí, numa margem bem maior que 50%, o nosso desafio ele vai ser maior do que o homem. Quando a gente traz esses recortes territoriais, né, mais a questão ainda da questão da raça, a gente sabe que, enfim, majoritariamente a gente vai sempre estar perdendo na largada. Mas eu entendi e aprendi nessa jornada, inclusive no terceiro setor, com a CUFA, Central Única das Favelas, que era interessante eu entender todo esse processo para fazer dos desafios uma oportunidade de me reinventar. Então hoje, entendendo esse cenário e não o romantizando, não estou fazendo isso, mas entendendo que quando a gente tem clareza de onde a gente vem e o que a gente tem também enquanto objetivo para o que a gente quer conquistar, a gente começa com o papel mesmo de ser uma transformadora, né? Ou seja, um grande agente de transformação. E foi isso que eu escolhi dentro da minha cidade, porque tudo começou lá na cidade de Mariana. E aí eu entendi que não era só eu, não estava sozinha, tinha ali muitas outras mulheres, o que fez com que criasse uma grande rede de mulheres chamada Marianas, Mulheres que Inspiram, que tinham ali necessidades como a minha, de empreender, mas não saber como, não ter nenhum conhecimento na área e quebrar várias vezes nas suas tentativas para uma saída, né, de frente econômica, mas sem suporte, sem apoio, sem conhecimento nenhum. E a partir daí, juntas, quando a gente entendeu que os nossos problemas ali eram os mesmos, começamos a nos conectar, nos tornamos uma rede. Hoje somos mais de 1.600 mulheres empreendedoras na cidade de Mariana, e é um projeto que ganhou corpo aí para Mariana, Minas, Brasil e o mundo. Aqui, hoje já não é só restrito ali à região de Mariana, né? Não. Cidade de Mariana. Ai, que lindo. E tem mulheres de diferentes setores, né?
Sim, diversos segmentos. Como que funciona, assim? É um networking, assim? Seria uma forma, tipo assim, uma indicando a outra, uma ajudando? Seria nessa forma, assim? Sim, exato. É uma das frentes também que a gente trabalha para, primeiro, qual é o objetivo do grupo? Primeiro, acolher essas mulheres empreendedoras, para que elas possam absorver ali conhecimento, para que a gente possa gerar esse verdadeiro empoderamento econômico, né? Se a mulher não tem conhecimento, esse empoderamento não vai bater na porta dela nunca. Como, né? Que além do conhecimento, isso gera para ela ali uma fonte de renda qualificada, para que ela possa minimamente sair de muitas zonas ali de ofensas, né, de agressão, inclusive, por ser dependente, né, muitas vezes ali dos seus pares. Então, a rede, ela nasce com o objetivo de acolher, ensinar e proporcionar para essa mulher caminhos e oportunidades para que ela possa se conectar, ou seja, fazer aquele famoso network, para que essas mulheres, a partir do conhecimento, das habilidades do produto, serviço ou negócio, elas possam trocar ali figurinhas, né, e possam sim fazer esse grande movimento econômico dentro da nossa cidade, sobretudo dentro do grupo que nós temos. Então, você ajuda a desenvolver as técnicas, tipo assim, ensinar como vender, como precificar, tudo isso é ensinado dentro do grupo. Sim, é uma grande rede que, em parceria com o Sebrae, Minas, inclusive, trouxe pra gente uma bagagem muito grande. Por isso a importância de primeiro entregar ali o acolhimento para que ela se sinta num lugar seguro entre nós, e segundo, entregando para ela conhecimento, que são as capacitações, mentoria, consultoria com o Sebrae, para que ela possa adquirir conhecimento, e aí sim a gente vai para o próximo passo, que é essa geração do empoderamento financeiro. Ai, muito bom. E falando sobre isso, no Brasil, como que você enxerga esse cenário do empreendedorismo feminino? Que eu sei que as mulheres são a maioria como empreendedoras, né? Que eu vi algumas estatísticas assim recentes. Sim. E especialmente nas periferias, nas favelas, também as mulheres são maioria na questão de empreendedorismo. Como que você vê essa questão, assim? Olha, excelente pergunta, doutora Jaqueline, porque nós temos aí uma pesquisa recente do Sebrae em parceria com o Instituto Data Favela, que também é parceiro da CUFA, onde apontou, somente aqui em Minas, a gente está falando com mais de 2 milhões de empreendedores, sendo que mais de 64% são mulheres. Olha. E também, majoritariamente, a gente está falando com mulheres mães solo. Então, a gente tem vários recortes e recortes, onde a gente vai filtrando e vai entendendo realmente muitas especificidades dessa pesquisa. E uma delas é também um apontamento que muito nos surpreende e nos alegra, que a gente também está falando que Minas, ela impacta, né, nessa rodada de empreendedorismo do nosso estado em mais de 84 bilhões por ano. Então a gente está falando mais uma vez de um território absurdamente potente. Não estamos falando, ainda que seja periferia, mas não tem nada de carente. A gente está falando de consumo, né? A gente está falando de compra, venda. Então a gente está falando de uma monetização dentro desse território que vem impactando de uma maneira muito positiva a nossa economia. E quando a gente traz ainda mais alguns outros recortes, a gente também tem um levantamento que aponta frentes de inovação e tecnologia também que se despontam nessas pesquisas. E mulheres também envolvidas nessa frente. E dentro da periferia. Então, todos esses dados que eu trago referentes, né, inclusive dados esses do Data Favela, uma pesquisa encomendada pelo Sebrae, a gente está falando de mulheres pulsantes, de mulheres deste território de favela, mas que vêm, de alguma maneira, movimentando em transacionalidade números absurdos, né? Números poderosos. Não, porque a gente pensa assim, às vezes até preconceitos mesmo, né? Que não tem essa alta, como é que fala? Tanta movimentação até de dinheiro mesmo, Exato. Né? A gente pensa que não movimenta tanto, que não há. E tá ali, né? Tá movimentando ali. Muito, muito. Se trouxermos um recorte a nível nacional, dentro das favelas, né, e periferias do Brasil inteiro, a gente tem um recorte de 202 bilhões em transacionalidade dentro desse território por ano. Então, mais uma vez, só reforça que a favela, né, de fato, ela vem pautando a economia do Brasil. Se a gente trouxer outras frentes aqui de pesquisa, se a favela hoje fosse um estado, nós seríamos o 4º maior estado em população
em também movimento econômico. A gente seria aí o quarto PIB, digamos assim, né? E eu falo assim, isso tudo, às vezes, muitas vezes, sem nenhum apoio do poder público, né? Muitas vezes movimenta ali de forma orgânica mesmo, vamos dizer. Exato. Dentro, então, assim, se tiver mais apoio, se tiver mais, eu falo assim, incentivo, isso aí é só vai. Então, Marcele, o papo tá muito bom. Vamos para um breve intervalo, já voltamos para dar continuidade. Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Olá, estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino. Hoje conversando com a Marcele Del Duque, que é presidente da CUFA Minas, que é a Central Única de Favelas, e também coordenadora da Expo Favela. Marcele, até no finalzinho do bloco anterior, você falou um pouquinho sobre a questão tanto de que movimento, de tanto de dinheiro que é movimentado, tantas transações. E eu não tinha ideia desses números, eu acho que a maioria das pessoas não tem. A gente pensa assim, pensa em periferia, favela, pensa sempre em escassez, em pobreza. Vou falar assim, temos... E a gente não pensa a riqueza que tem lá, o tanto de empreendedores, de pessoas com criatividade, que não é, Marcelo, eu tô errada? Certíssima. O meu papel, inclusive, é ratificar tudo que você falou, né? Até porque eu sou desse território e atuo dentro desse território através da CUFA e através, inclusive, da CUFA que nós entendemos essa necessidade que o mercado tem de apurar o território de favela. Por quê? Como, aqui em tom de brincadeira, algo novo ou diferente está acontecendo dentro das periferias do Brasil, né? E o que seria isso? O mercado foi investigar, as grandes instituições foram investigar, as marcas também, as grandes marcas, começaram a contratar pesquisas específicas para esse território, uma vez que a gente está falando que hoje as favelas elas movimentam aí como se fosse um PIB, literalmente. Se trouxermos, né, dentro do recorte do primeiro bloco aí essa ascensão da economia de dentro da favela, nós seríamos aí o quarto maior PIB do país. Nossa, muita então coisa. A gente está falando de um território completamente assim potente. Ainda que muito estigmatizado, mas a gente precisa entender que a gente está falando de dinheiro, de movimentação, de transacionalidade financeira ali dentro de uma maneira muito grandiosa. Então, quando a gente, por exemplo, vê que o Sebrae contrata, né, uma pesquisa para as favelas daqui de Minas, entende-se que tem algo acontecendo e algo muito poderoso, que como você bem colocou, doutora Jaqueline, dentro desses recortes, ainda que estigmatizado, lá dentro a gente está falando de vários atores, né, vários segmentos, aonde vem pautando a nossa economia mineira de uma maneira muito poderosa. E como? A gente está falando principalmente de capital intelectual. Nós estamos falando de grandes nomes, inclusive oriundos de favela, né, verdade. Que vem ganhando grandes destaques, desde o futebol, o MC, doutoras, né, doutorandos. Sim. Então a gente tem aí várias referências que a gente pode trazer. E para além disso, a gente também está falando de um território que tem um capital realmente financeiro, onde já vem ditando, inclusive, muitas modas, muitas marcas, né, verdade. Que investem ali com muito orgulho, inclusive, de vestir, de calçar, de estar dentro da casa de um favelado, mostrando que é parceiro. Eu vejo hoje, quanto terceiro setor e dentro das ações que a gente desenvolve, que muitas marcas, inclusive, hoje têm orgulho e prazer de estar conosco, entendendo que vai para além de uma responsabilidade social. Vai realmente entrar dentro daquele território, não como explorador, e sim como um grande colaborador. Um parceiro ali. Exato, doutora. E uma outra coisa, porque você é a coordenadora da Expo Favela, né? E que é um movimento muito grande de mostrar essa força, esse empreendedorismo da favela, né? Da periferia, de mostrar... pessoas que estão lá, que estão fazendo, né, fazendo um movimento tão bonito, assim, igual você disse, seja da música, da cultura, de tudo, né? E como é que surgiu a Expo Favela? Nossa, a Expo surgiu em 2020, final de 2022. A primeira Expo aconteceu em São Paulo, sob a liderança, né, sob a liderança do Celso Ataíde, o fundador da CUFA e hoje é CEO
da Favela Holding. Ele criou esse movimento entendendo que nós, empreendedores de favela, dentro das pesquisas, já pautávamos aí a economia. Ele entendeu que era preciso, então, organizar esses empreendedores dentro de um espaço como essas grandes feiras de mercado, né? Sim. Aqui em Minas, então, é o que não falta, essas grandes feiras, né? Expo de tudo. Então, ele fundou. A primeira aconteceu em São Paulo, a partir daí já nasceu muito grandiosa em São Paulo, levando nos 3 dias de evento que aconteceu lá dentro do Hotel Sheraton, onde tem o WTC, foram mais de 30 mil pessoas. Então aquilo ali explodiu de uma forma que ele não tinha como segurar mais aquilo só no estado de São Paulo. E aí o que ele entendeu? Bom, aonde tem CUFA, pode ter uma Expo Favela. E foi assim que nasceu essa chuva de Expo Favela no Brasil afora. Minas é o 23º estado, inclusive, né, dentro desse número. Nós fomos aí o terceiro estado depois do Rio de Janeiro a executar a nossa Expo Favela em Minas. A gente aqui está indo para a 3ª edição da Expo Favela. E a Expo Favela já nasceu tão grandiosa que já foi esse ano para a sua 2ª edição também para fora do país. Olha. Aconteceu na França no ano passado, esse ano também, na semana passada. Então a gente está falando de um evento que entendeu, né, o quão importante e necessário ele é para esses empreendedores. E aí o nosso objetivo é fazer com que esse evento seja um grande lugar, um grande celeiro de oportunidades de se fazer negócios diversos. Sim, que dá uma visibilidade, né, uma vitrine, né, muito grande, né, para todos, muito né. Grande. Nós temos várias frentes aí, né, de veículos de comunicação, inclusive muito assim parceiro, que veicula pra gente com muita força todo esse nosso movimento, para, obviamente, fortalecer os artistas principais disso tudo, que são os empreendedores que estarão lá conosco. E as mulheres são as maiores, né, as protagonistas, né? Sim. E eu falo assim, que às vezes lidar com dinheiro também para mulher é uma questão difícil, né, Marcele? Que eu falo que a gente não aprende essas questões financeiras, a gente aprende assim, talvez, eu até vou falar uma coisa, a depender, não ser a própria protagonista da sua própria vida ali, com seu dinheiro ali, dar, ganhar, né? Então, assim, às vezes é preparado para o casamento, para um marido que vai sustentar, entre aspas, vamos dizer assim. Sim. E como que é isso? Porque a mulher que se vê ali, você falou, né, que a maioria são mães solos, que estão empreendendo, então elas têm que lidar com várias questões que elas não aprenderam, né, a vida toda, né, Marcele? Exato, infelizmente. Mas eu acredito também, sim, infelizmente, essa realidade... Você acha que ainda existe? Muito, mas demais da conta. Talvez não exagerei, né, mas... Não, nada. E eu acredito, inclusive, que rodas de conversa como essa, né, na verdade, esse podcast, que com certeza também alcança muitas mulheres, né, que se conectam com o que você produz, a cada momento a gente busca com o conhecimento, até mesmo com a vivência, compartilhar com outras que estão ainda nesse lugar de dependência, né? Por todos os sentidos, como você já bem apontou aqui, mas a gente também apresenta para elas a oportunidade e algumas soluções que vêm a partir do conhecimento, do encorajamento, né? A nossa fala, com certeza, de alguma maneira, encoraja outras mulheres a minimamente buscar, não um socorro, né? Ou por um período ali que ela está passando por uma agressão devido à dependência financeira. Mas quando ela começa a absorver conhecimento, em qualquer área que ela busque, automaticamente a mente dela já começa a se expandir e ela não fica tão refém, né, ou tão aquém aquela pessoa ali que de alguma maneira tenta agredir, até psicologicamente falando, né? Sim. Ou até mesmo fisicamente. Infelizmente, a gente sabe, inclusive, que números aí, né, de casos, né, de homens, enfim, matando mulheres, os feminicídios, né, de maneira absurda, infelizmente tem crescido. E o papel da Expo Favela é encorajar, mas sobretudo criar um ambiente onde a gente possa preparar
para que essas pessoas, sobretudo as mulheres, possam chegar a um ambiente com o seu conhecimento, a sua habilidade, até mesmo a sua insegurança, e ofertar para ela oportunidades de relacionamento com negócios, né? Ou seja, com possibilidades de conhecimento na área do empreendedorismo, o famoso quem ainda não empreende, que nós chamamos de intraempreendedores, e fazer dessas mulheres aí uma grande rede onde elas são capacitadas, e aí automaticamente nessa trilha do conhecimento ou de conhecimento ela começa a avançar com conhecimento, né, que o Sebrae apoia e outras instituições também com frente à educação empreendedora, e essa mulher ela sai dali treinada e com habilidades para que ela possa buscar ainda em carreira solo a sua famosa independência ou empoderamento econômico. Ai, muito bom. Marcele, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos para continuar esse bate-papo. Então, só alguns instantes já voltamos. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui no programa Equilíbrio Feminino. Hoje eu estou com a Marcele Deuduc, que é presidente da CUFA Minas e também coordenadora da Expo Favela. Então, Marcele, uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte, sobre essa questão do sucesso e mulheres, porque às vezes o sucesso para a mulher vem acompanhado de muita culpa, né? Não é? Tipo assim, porque a gente tem que equilibrar ali várias coisas, né? O profissional, lado família, filhos, e às vezes assim, para a mulher conseguir conciliar isso tudo, como fazer isso? Como lidar com o sucesso? Olha, é desafiador, mas é um processo que é necessário, inclusive, a gente buscar o autoencorajamento. Porque quando a gente, inclusive, está com esse sentimento de culpa, né, devido ao sucesso, ou avanços, né, porque é até difícil a gente medir ou apontar o que seria o sucesso para Marcele, o sucesso para a doutora Jaqueline, né? Então, exemplo, o meu sucesso era sair de Mariana, vir para BH e dar certo. Aí você entra numa variável gigante, mas o que seria dar certo em BH, né? Então você vai trazendo ali alguns recortes dentro, né, de passo a passo para se sentir realizada. Então, hoje, quanto uma mulher que atua nesta frente, né, de uma ONG junto com uma rede de mulheres em Mariana e mulheres empreendedoras, eu percebo que hoje o maior sucesso da mulher é ter ali uma independência financeira. Mas quando chega essa independência financeira, infelizmente nós ficamos nesse lugar de culpa. E sempre nos culpando, porque para atingir esse sucesso, seja ele qual for, nós tivemos aí que abdicar de muitas coisas, de muita presença com os nossos filhos, né? De um autocuidado que é difícil, né? Não sei se você se lembra que momento você tirou 2 dias para você ou 3 horas só para você, é verdade. Que é algo muito difícil. Mas esse sentimento de culpa, ele vem muitas vezes carregado também de uma história ou de algo histórico sobre a nossa vida que a gente nunca se sente merecedora. Ou hoje nós, né, poucas mulheres estão nesse lugar de não, eu sinto, sou realizada com um novo posicionamento, mas com certeza depois de muito trabalho, de auto-reconhecimento, autocuidado, um auto-amor. Mas como a gente está falando aqui também dentro da sua audiência, que com certeza com mulheres que ainda não estão nesse lugar, eu digo que saia dessa submissão primeiro aqui na sua mente, entendendo que o que você está fazendo já é um sucesso. Sair de onde você saiu e conquistar, ainda que a pequenos passos, a sua conquista, que seja entrar numa faculdade ou terminar até mesmo o ensino médio. Muitas mulheres que tiveram que abrir mão, né, da sua escola, da sua formação para tomar conta dos filhos. Eu, inclusive, fui mãe com 15 anos. Eu parei de estudar e voltei depois de muito velha. Então, o que a gente entende hoje? Para mim, hoje, eu olho o sucesso de uma maneira também muito mais madura, me cobrando menos para alcançar esse sucesso na minha vida e fazendo com que cada passo, que cada conquista, que seja poder financiar a minha viagem, que seja poder bancar um jantar com a minha mãe. Então, eu já defino isso como pequeno sucesso. E a mensagem que eu deixo aqui para as nossas ouvintes é que faça de cada passo um sucesso. Entenda que é um sucesso você sair de onde você estava ontem,
já determinada a vencer, já é um começo de sucesso. Porque primeiro a gente precisa, muitas de nós mulheres, então, precisamos trabalhar muito a nossa mente, né? Ou seja, nos auto-encorajar, porque esse encorajamento muitas vezes ele não acontece dentro dos nossos lares. Então o nosso objetivo também é fazer com que você reconheça a importância não de estar só, mas buscar uma rede de apoio e fazer com que cada avanço é um grande sucesso na sua vida. E claro, né, contar com o apoio profissional, se precisar, né, de ajuda médica, às vezes, porque é difícil mesmo, né, a gente empreender, enfrenta vários desafios, assim, eu falo que eu empreendi, às vezes a gente se sabota ou se coloca para baixo, não acredita na gente mesmo. A gente tem que fazer um trabalho diário, né, no CL, de tentar. E você falou uma coisa da rede de apoio, né, que é importante, né, essa rede, que nem sempre a gente vai encontrar o encorajamento que a gente precisa. Exato. Mas é muito importante, né, porque às vezes uma mulher, mãe solo, que tem que empreender, precisa assim de alguém para ajudar a cuidar do filho, para levar na escola, para buscar, que às vezes ela não vai dar conta assim disso só, de estar ali sozinha no dia a dia mesmo, eu falo, até coisas simples, né? Sim. E você acha assim que também tá em grupos como a Rede Mariana, tá em grupos assim, ajuda também, com outras mulheres que também estão passando pelas mesmas lutas, os mesmos desafios? Nossa, ajuda bastante, bastante, né? Nós mineiros falamos demais da conta. Sim. Então, para mim, ter uma rede de apoio é fundamental para que a gente possa dar esse primeiro passo. Vou trazer aqui alguns exemplos dentro da rede da Cidade Mariana, que nós tínhamos ali mulheres já faturando ali um faturamento no seu empreendimento muito significativo e ainda assim se via numa dependência, numa pobreza mental, enfim, mas a gente entendeu que ela estava passando por um processo, inclusive psicológico, muito desafiador, e isso estava fazendo com que ela se perdesse, né? Ou que ela não se via ali naquele lugar de uma mulher potente que de alguma maneira já estava até empregando outras pessoas. E eu vou trazer aqui um exemplo de uma mulher da nossa rede, né? Ainda pegando ela como esse recorte, porque é uma mulher que já tinha um faturamento muito expressivo na cidade, mas ela não se via nesse lugar de uma mulher potente, poderosa. Nós tivemos que trazê-la primeiro para um acolhimento. E aí foi quando nós começamos esse diagnóstico com ela, para entender qual era o verdadeiro cenário dela, para saber até mesmo como ela poderia colaborar com a rede, como a rede poderia colaborar com ela. E aí foi quando nós entendemos que ela só precisava ali naquele momento ser somente acolhida. Porque já era uma mulher de faturamento alto, ou seja, já transacionalizava dentro da nossa cidade um número muito expressivo, com mais de 15 empregados, ou seja, funcionários, mas ela ainda se via num lugar de muita escassez, de muito medo, de muita insegurança, não se via nesse lugar de uma mulher poderosa, né? De uma mulher de sucesso, inclusive. Então, quando a gente vê e começa a entender o papel da rede, a gente percebe que a rede, muitas vezes, ela nem é sobre o conteúdo que você vai entregar, mas sim sobre o apoio que você vai dar para essa mulher, fazer com que ela se sinta acolhida. Isso faz com que todos os outros movimentos ou todos os outros monstros que estão ali dentro, né, possam ser excluídos de uma maneira muito leve e ela começa a se ver nessa jornada muito mais fortalecida e encorajada. Então tá junto de outras mulheres, isso nos fortalece, né? Acho que a gente tem que estar, né? Procurar essas redes, assim. Você recomendaria isso para quem, nossos ouvintes aqui? O que você deixaria de recado final? O que você... Sim, assim, o que eu recomendo primeiro, sim, é se conecte com uma rede, independentemente do tamanho ou do segmento dessa rede. No caso em Mariana é 100% direcionada para o empreendedorismo e para as mulheres que querem empreender, mas independentemente da rede, busque apoio, né? Muitas vezes essa rede nós temos em casa, outras tantas mulheres não a têm, né? Sim. Mas busque uma rede e entenda, né? A mensagem que eu deixaria é: faça das adversidades da sua vida uma grande oportunidade de se reinventar. Porque eu acredito muito que a mulher, quando tem essa clareza, que ainda que os desafios estão postos, é entender o que eu vou fazer para mudar esse cenário. E eu sou prova viva disso, né? Eu estava no cenário onde tudo estava para dar errado.
né? E contrariando, inclusive, muitas estatísticas, né? Mãe com 15 anos, sair da escola, enfim, eu fui entendendo que esse processo, ele foi só me gabaritando mais para que eu pudesse hoje estar aqui com você, doutora, contando um pouco dessa jornada e compartilhando um pouco da história da nossa rede, da nossa instituição, fortalecendo, sobretudo, mulheres que também são maioria. Ai, parabéns pelo seu trabalho, é inspirador, né? E eu acredito assim que muitas mulheres são impactadas, muitas vidas são transformadas dentro, né, do projeto Rede Marianas, dentro da Expo Favela. Sim. Então, parabéns, sucesso. Pra nós. Muito obrigada, tá? Obrigada. E é um prazer. Deixe sua rede social para também as pessoas poderem te acompanhar. Claro. É @Marciele Del Duque, tudo junto. Marciele Del Duque. DELDQUE. Del Duque. Ok, então. E eu vou deixar minhas redes sociais também para vocês poderem me acompanhar, que é @DRA Jaqueline da Mata. JAQUE da Mata com um T só. Então, muito bom ter vocês aqui comigo. Até o próximo programa. Beijos.